Podeis tomar vosso assento, meu muito obrigado. Devo dizer de minha alegria de voltar aqui a esta casa, aqui em nossa igreja, sede desse setor, para adorar ao Senhor Jesus com os irmãos, com meu amigo ilustríssimo pastor Edson José, que é o pastor desta igreja. Fica o meu respeito à sua pessoa, ao seu pastoreio aqui, na pessoa do pastor Evandro. Obrigado por nos receber aqui, pastor. Viu? E cumprimentando o pastor Evandro, cumprimento a todos os demais pastores que estão aqui na retaguarda, o pastor Davi, que é o coordenador de missões. Deus abençoe essa querida igreja. Parabéns pela festa missionária. Vamos ler a Bíblia. Livro de Mateus, de Marcos, capítulo 16, verso 20. Sempre uma alegria poder estar aqui. Se puder aumentar um pouquinho o retorno aí, fica bom. Capítulo 16, versículo 20 de Marcos. Quem achou pode dizer amém. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Eu quero parabenizar a igreja pela temática de missões, por realizar esse trabalho tão nobre, que é o trabalho da evangelização, de ganhar almas para o reino de Deus. E falar de missões, falar de obra missionária, é o Alex que está ali? Deus abençoe, meu amigo. Falar de missões, com certeza falar de algo que mexe com a igreja, porque a obra da evangelização é que traz o crescimento para a obra de Deus. Quando se fala de obra de evangelização, falamos dos vários formatos, e várias armas, e várias maneiras que se prega o evangelho. O importante é fazer missões. E, dentre tantas passagens interessantes que temos na Bíblia para falar da obra missionária, para falar da evangelização, com certeza o versículo que vocês escolheram para esses dias de festa é, por certo, um dos mais conhecidos e, por que não dizer, um dos mais importantes. Então, gostaria de comentar algumas coisas com vocês sobre a igreja que faz missões. A igreja que faz a obra da evangelização. Primeiro ponto que eu quero já destacar é o seguinte: a igreja que faz a obra missionária, que faz a obra da evangelização, é a igreja, você pode ter certeza que toda igreja que faz a obra da evangelização, Jesus anda com essa igreja. Jesus coopera com essa igreja. Primeiro vamos lembrar o seguinte: quando se fala de missões ou evangelização, que está dentro do mesmo contexto, nós lembramos de que é fazer a obra da evangelização, é fazer exatamente aquilo que é necessário, relevante
E é aquilo que Jesus quer que se faça. Por que eu digo isso? Porque se a igreja não tomar cuidado com certas coisas, a gente acaba investindo em coisas que não traz nenhum retorno para o reino de Deus. Investindo em situações que não traz nenhum crescimento para o reino de Deus. É apenas algo que passa, um movimento que passa, e não traz resultado. Não traz conversão de almas, não traz transformação de pessoas, não traz crescimento para o reino de Deus. Por que eu digo isso? O versículo 1 do capítulo 16, a gente vê um investimento errado. Quem não investe na obra da evangelização está investindo em coisa errada. A igreja que não pensa em ganhar pessoas, devo dizer de uma coisa que daqui a pouco eu vou falar aqui, não é só ganhar pessoas, é manter e cuidar das pessoas. É um outro tipo de missões, porque missões enganam um pouco, porque tem gente que pensa que missões é só ganhar. Missões não é só ganhar. Missões é manter, é cuidar daquilo que se ganhou. Não é? Mas nós vamos chegar lá. Mas primeiro é o seguinte, então, fazer a obra da evangelização, você está investindo naquilo que Jesus quer. Porque essas mulheres aqui, no verso 1 do capítulo 16, diz assim, ó, e passado o sábado, elas tiveram que esperar passar um dia, porque Jesus morreu na sexta, então teve que esperar passar o sábado. Chegando no domingo, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago. O que essas mulheres fazem? Um investimento errado. Jogou dinheiro fora. Então tem pregador que você traz que você jogou dinheiro fora. Tem cantor que você traz que você jogou dinheiro fora. Tem coisa que você faz na igreja que é jogar dinheiro fora. Então, olha o que diz aqui, ó. Está filmando esse culto aqui? Sendo transmitido? Então eu vou mais devagar aqui. Compraram aromas para ungir. Jogou dinheiro fora. Não é? Quem tem empresa aqui, que tem comércio, você não vai investir em coisa que não dá retorno. Você não vai investir em algo para ficar parado na prateleira e não vender. Você não vai fazer isso. Você vai investir para ter retorno para você. Então, fazer investimento errado é prejuízo. Concorda? E essas mulheres fizeram investimento totalmente errado. Não precisava de comprar aroma. Não precisava de comprar esses materiais para ungir o corpo de Jesus. Não precisava nada disso. Jesus não pediu isto. Isso aqui foi desnecessário. Quando Maria teve a atitude de ungir o corpo de Jesus, os pés de Jesus, quando Jesus estava vivo, é uma outra coisa. Aí foi importante, foi necessário. Chegou a dizer para Marta assim, olha, essa parte aqui é boa. Ela fez a melhor coisa. Marta ficou preocupada porque tem gente que tem muita preocupação em fazer, mas não tem preocupação em adorar. Então, culto não é você vir para o culto, eu tenho que ir lá para fazer alguma coisa. Não, você tem que vir para adorar. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que fazer isso está perdendo tempo. Você tem que vir para adorar a Deus. O fazer é necessário, é importante, porque a igreja tem uma demanda de muita coisa que se faz. Mas se você vir aqui só para fazer as coisas e não adorar a Deus, você vai trabalhar para o Deus da obra, mas não vai ter o Deus da obra presente na sua vida. Né? Então, a adoração é importante. Então, Maria fez isso quando Jesus estava vivo. Agora, comprar aroma para ungir quem? Quem que essas mulheres queriam ungir? Quem?
Na onde que essas mulheres iam ungir defunto? Quem disse para elas que Jesus ia ficar lá morto? Quem disse para elas que Jesus precisaria que alguém ungisse o seu corpo? É que elas não prestou atenção. Tem gente que investe errado porque não presta atenção. Se elas tivessem prestado atenção que Jesus tinha ensinado, elas não tinham perdido tempo de levantar cedo, de madrugada, ter gastado dinheiro para comprar perfume, para chegar lá e não dar nada. Porque Jesus não ia estar lá. Né? E isso não era novidade, isso não era surpresa. Jesus tinha falado. Então tem gente que não presta atenção no que Jesus fala e fica correndo atrás de profeta, de revelação e tal. É só prestar atenção no culto. É só prestar atenção na palavra, que a verdadeira profecia está aqui. Não é? Então não precisa de ficar ligando, ora por mim e tal. Claro que em algum momento é importante isso, não sou contra. Mas não precisa de viver escravo das pessoas orar por você, das pessoas ter que profetizar na sua vida. É só você vir no culto, prestar atenção na Bíblia, prestar atenção na palavra. Deus vai falar com você e você vai ficar satisfeito. Então, tem gente que não presta atenção no culto e depois fala que o culto foi ruim porque não prestou atenção. Né? Não cultua e depois fala que o culto não foi bom porque não prestou atenção. Então, essas mulheres aqui não prestou atenção que Jesus ensinou, porque se elas tivessem prestado atenção, não teriam investido errado. Não é? Então foi lá, comprou os aromas. O que elas fizeram? Verso 2. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo. Acordou cedo de uma forma desnecessária. Não precisava de acordar cedo naquele domingo. Ao nascer do sol. Olha, presta atenção aqui. Investiu errado e se preocupou com coisas desnecessárias. Por que as pessoas hoje têm crise de ansiedade? Não é? Por que o aumento das doenças emocionais é grande? Não é? Porque as doenças emocionais hoje é a tônica de todas as mensagens, todos os livros, tudo que você vai comprar hoje está se falando de emoções, 12 chaves para curar a emoção, 12 chaves para sair da depressão e não sei o quê. Por quê? Porque é o momento. Tudo hoje está ligado à emoção. Você vai no médico emocional. E assim por diante. Tudo está ligado à emoção. Não se fala outra coisa hoje de doenças emocionais. E uma boa parte dessas doenças emocionais, pessoas que estão com colesterol alto, diabetes alto, pressão alta e sérios problemas, porque elas estão se preocupando com coisa que nunca vai acontecer na vida dela. Ela nunca vai ter aquela doença, mas ela já sente os sintomas, sente a dor, já vive como se tivesse. Eu lembro, na pandemia, teve um caso lá no lugar que eu estava, uma irmã, ela fez o exame do Covid, ok? Naquela época, o negócio estava complicado, né? Fez o exame do Covid. Quando a irmã fez o exame do Covid, ela já foi para a cama, ela se entregou, já estava morrendo, já estava sentindo falta de ar, já estava tudo. Aí quando chegou o resultado, a filha falou assim, mãe, deu negativo, a mulher sarou na hora. Na hora. Acabou a falta de ar, acabou a dor no corpo, acabou. Ué, mas como que pode? Porque é assim que funciona. Não é? E nós somos seres emotivos. Não é? A nossa mente é uma coisa impressionante. Como que a mente faz a gente sentir, pensar, a gente sente inveja das pessoas de forma desnecessária, a gente suspeita das pessoas de forma desnecessária, a gente pensa mal das pessoas de forma desnecessária. A gente cria. Se existem duas possibilidades, do bom e do ruim, a gente pende por ruim na hora. Ó, tem duas chances, dá certo ou dá errado. A gente pensa no quê? Logo no errado. 90% no errado e 10% no certo. A gente nunca pende para o lado bom da coisa. O ser humano nunca pende da coisa positiva. Sempre a gente se prende do lado negativo. Por isso as doenças. Então a gente sempre pensa no pior. Se existem duas notícias, a gente pensa sempre na notícia pior. Então, muita coisa que as pessoas sofrem
de forma antecipada de coisa que nunca vai acontecer na vida dela. Tá certo? É o que aconteceu com essas mulheres aqui. Elas colocou uma preocupação em algo totalmente desnecessário. Repito, primeiro não precisava de ir lá para ver defunto, porque ela não ia ter defunto. Jesus nunca falou que ia ficar lá. Jesus disse que não ia ficar lá. Ele já tinha ensinado isso, já tinha pregado isso, já tinha falado para todo mundo. A ressurreição não era uma coisa nova, não era uma surpresa, como eu disse. Não é? Então, já foram de forma desnecessária. Né? Depois, colocou as suas preocupações. Olha o que diz o verso 3. Ele dizia, é bem coisa de mulher isso aqui, viu, irmão? Desculpa as nossas irmãs aí. É bem coisa de mulher, de ficar uma com a outra, falando, e agora? O que vai fazer? E agora? Bem coisa de irmãs, não daqui, né? Lá do setor 550. Né? Então, ele dizia umas às outras, quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Primeiro, se elas não tinham alguém para revolver a pedra, para que compraram uma? Elas não iam ter força. Precisava de pelo menos 2 homens para revolver a pedra. A pedra tinha o selo do imperador. Ninguém podia mexer naquela pedra. Elas sabiam. Porque o que essas mulheres? É a segunda vez que elas vão ao cemitério. Né? Essas mulheres acompanhou o sepulcro de Jesus à distância. Então elas viram onde Jesus foi sepultado. Porque elas já tinham um plano de ir lá. Mulher é inteligente. Né? Então ela viu, está lá, a gente volta. Então elas viram o tamanho da pedra. Agora, se elas não têm força para revolver, a pessoa toma quem investe em coisa errada. Não é? Se não tem ninguém para revolver a pedra para nós, então não vamos lá. Então nós tínhamos que ter chamado alguém para ir com elas. Concorda? Então o que elas fazem? Elas vão, aí no caminho, elas começam a dizer umas às outras, quem vai revolver a pedra do sepulcro? Só que é o seguinte, verso 4. Olhando, viram que a pedra já estava revolvida e era muito grande. Segunda surpresa, ou melhor, primeira surpresa. Primeira preocupação, quem vai tirar a pedra? Quando chegar perto, a pedra já não estava. Quer dizer, já preocupou com algo que nem existia. Você viu onde essa... Entendeu? Colocou uma preocupação em algo que nem ia existir. Totalmente desnecessário. A preocupação era a pedra. Chegou lá, a pedra nem estava na porta. Você viu como se desgastou à toa? Você viu como se preocupou à toa? Viu como que ficou preocupada de uma forma desnecessária? Chegou lá, a pedra não estava. Verso 5. Elas entram no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de roupa comprida, ficaram espantados. Aonde que o anjo estava sentado? Na pedra. Exatamente aquilo que era preocupação para elas, o anjo estava sentado em cima dela. Aquilo que é preocupação para nós, o anjo senta em cima. Entendeu? Olha que coisa. E outra, a palavra assentado significa o quê? Tranquilidade. Quando alguém está sentado, significa que estou tranquilo, já terminei de fazer o que tinha que fazer, eu vou sentar. Quando alguém está em pé, significa que está ativo, está fazendo alguma coisa. Assentado, que não tem nada o que fazer, vamos sentar. Então, esse gesto já mostra tranquilidade, porque sabia que elas estavam apavoradas. Então, o anjo estava assentado e diz assim para ela, olha a mensagem que o anjo diz. Porém, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. É o segundo susto. O primeiro susto é a pedra fora da porta do sepulcro. Né? E o segundo é o anjo, assentado ali, conversando com elas. Aí o anjo diz assim, porém ele diz, não vos assusteis. Quem faz a obra de Deus não pode ficar assustado. Para você fazer a obra de missões, você não pode ser um crente assustado, medo de qualquer coisa. Você não pode ficar assustado com cara feia. Você não pode ficar assustado com gente que não gosta de você. Você não pode ficar assustado com oposição. Você não pode ficar assustado com aquelas coisas que porventura de repente dão errado. Você não pode ficar assustado. Você não quer fazer a obra de Deus, então você tem que ter coragem.
Não pode ficar assustado. O anjo fala assim, não fica assustado. Assustadas. Olha a mensagem do anjo. Buscai quem? Quem vocês veem buscar aqui? Jesus? Ou Nazareno? Dando referências. Jesus Nazareno, logo que foi criado em Nazaré. Dá outra referência. Duas referências o anjo dá aqui. O Nazareno e o que foi crucificado. É esse que você veio buscar? Jesus, o Nazareno, porque foi criado em Nazaré, nasceu em Belém, criado em Nazaré, e foi crucificado. É esse que vocês vieram buscar. Aí quando o anjo vai falar da ressurreição, o anjo não diz assim, ressuscitou. Entendeu? Seria muito simples se o anjo dissesse assim, não, ele ressuscitou. Não. O anjo fala assim, já. Aleluia. Aqui o anjo está falando lá da preocupação e do Arão. Mas gente, para que você tem um defunto? Não era para vocês comprar esse negócio aí não. Esse já ressuscitou está dizendo assim, não foi uma coincidência. Não foi por acaso. Esse já ressuscitou, o anjo está dizendo assim, isso já estava escrito. Isso já estava determinado. Ele não nasceu por acaso, ele não morreu por acaso. Não foi Pilatos que matou ele, não foi. Não foi o sistema romano que matou, também não foi o Judas, não foi nada disso. Isso só fez parte de um plano. Ninguém matou ele porque ele não podia, ele que quis. Aleluia. Glória a Deus. Né? A morte, vocês sabem que a morte não matou Jesus. Jesus que se entregou. Não é verdade? O maior inimigo dos homens, Jesus fala assim para o Pai, ela é muito fraca, Pai. Ela se aproxima de mim, mas não consegue tirar minha vida. O maior inimigo dos homens, o aguilhão, o terrível, que assombra os poderosos, não conseguiu matar Jesus. Não conseguiu tirar a vida de Jesus. Então, em tuas mãos. É como Jesus dissesse assim, eu vou dar uma forcinha para a morte. Eu vou facilitar. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Agora não importa se tem pedra no sepulcro, não importa se tem selo de César, não importa, o assunto é ressuscitar para edificar a minha igreja. No terceiro dia ele ressuscitou. Esta é a maior e mais importante mensagem da igreja. Pode-se pregar sobre todos os personagens da Bíblia, o que é muito importante. Pode-se dar referência de muita gente aí, o que também é importante. Mas o que dá valor a missões, o que dá valor à evangelização, é saber que o sepulcro está vazio. Porque se Jesus tivesse morto, não existiria missões. Se Jesus tivesse morto, não existiria evangelização. Paulo disse, se Cristo não tivesse ressuscitado, o meu evangelho não teria nenhum tipo de significado. O que dá razão, o que dá valor, dá uma chamada de atenção. Sabe aquela chamada de atenção bem sutil? É isso que o anjo faz. Já ressuscitou. Eu acho essa missão aqui muito relevante. Existem os dois id de Jesus na Bíblia. Primeiro esse aqui. Isso aqui é o id que o anjo falou, na verdade, né? O outro id foi Jesus, esse foi o anjo. Aqui Jesus não tinha aparecido ainda. O verso 7 diz assim, mas ide, dizei aos discípulos, ide. Era como se o anjo, pastores, dissesse assim, ó, vai ter uma missão mais nobre aí, para vocês ir por todo mundo aí. Mas aí não é eu que vou falar. É ele que vai falar. É como o vice-presidente, o co-pastor da igreja, chega em alguém e fala assim, ó, tem um negócio para falar aí, mas eu posso falar só até aqui. O resto quem vai falar é o pastor. O resto quem vai falar é o presidente.
É mais ou menos isso que o anjo diz assim, eu vou falar um negócio aqui, mas só que depois tem uma ordem mais importante. Só que a ordem mais importante, quem vai falar é ele. Isso é para você ver a importância que tem o id. Que Jesus fez questão de falar. Jesus fez questão de falar. Só que o primeiro id, o anjo falou assim, ide, dizei aos discípulos, e a Pedro, você sabe o porquê, porque ele estava todo tribulado, com questões que tinham acontecido, achava que não ia fazer mais parte de nada. A obra missionária é isso aí, irmão. A obra missionária é ganhar aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. É você pregar para aquelas pessoas que nunca ouviu falar o Evangelho. Isto é missões, isto é evangelização. Mas missões e evangelização também é para aqueles que estão aqui dentro. No grupo dos adolescentes, na banda, no púlpito de oração. Pessoas que estão aí tristes, achando que o ministério acabou. Estão perdidos dentro da igreja. Pedro era um desses. Pedro não precisava de ser evangelizado. Pedro só precisava de ser restaurado. Precisava só de um reforço, de relembrar que ele é importante. Porque tem muita gente que acha que ele já não tem mais importância. Alguns problemas que houve, algumas coisas que aconteceram, ele acha que não vai ter mais chance. Mas mal sabia Pedro quem seria ele. A evangelização tem esse poder de ter aqueles que já foram alcançados. É o desdobramento das missões. É o desdobramento da obra missionária. Por quê? O Pedro seria muito importante. Então diga lá para o Pedro, porque ele está triste, está magoado, achou que tinha acabado, achava que não tinha mais chance. Mas mal sabia Pedro que a primeira mensagem da igreja primitiva quem ia pregar a ele. Mal sabia Pedro que o primeiro milagre seria através dele. Mal sabia Pedro a importância que ele seria para a igreja primitiva. Mal sabia. E achando que a sua vida ia acabar no barco da vida. Achando que a sua vida ia ser sempre as redes, os rios, os peixes. Não! Quando Jesus chamou Pedro, falou, Pedro, eu vou usar a sua linguagem. Eu vou usar a linguagem de vocês. Eu vou transformar vocês em pescador. Opa, aí nos interessa. Só que Jesus falou, só que vocês vão pescar almas. Eles pensaram, eu nunca vi essa qualidade de peixe. Nunca vi esse tipo de peixe, almas. Que isso, pescador de almas? Lá na frente você vai entender, Pedro. Você vai pregar uma mensagem de 8 minutos, Pedro. E como você me negou 3 vezes, você vai ganhar 3.000 almas. Para o meu rei. Glória a Deus. De repente tem um Pedro perto de você, diga para ele assim, ainda tem chance para a sua vida. Diga para ele, ainda tem chance, irmão. Ainda tem chance. Tenha certeza, Deus ainda vai te usar. Deus ainda vai te usar. Porque se restaurar os Pedros caídos aqui dentro, imagina o lucro que esse Pedro vai dar para o reino. Imagina um Pedro animado. Imagina, um Pedro animado, irmão, não tem melhor. É muito melhor um Pedro animado fazendo umas atrapalhadas do que um Pedro triste, depressivo, parado, sem fazer nada. Muito melhor. É muito melhor você ter um obreiro que você tem que segurar ele e falar assim, irmão, vai mais devagar. É melhor você ter um jovem na igreja que quer ser e você tem que falar assim, espera um pouquinho, vai chegar a sua vez, do que você não ter. Do que você ter que ficar empurrando. Vai lá, irmão, vai lá, faz. Entende? É muito melhor ter um impetuoso aqui dentro do que ter uns mortos que não faz nada.
É muito melhor ter uns querer ser, ir para frente do que só sentar e ficar fiscalizando a obra de Deus. Como se a igreja fosse prefeitura, para ele sentar aqui e ficar dando nota nisso ou naquilo. Não! Deus não quer que você fique avaliando. Aqui não é laboratório para você ficar analisando. Você tem que levantar para fazer a obra de Deus. Porque tem uns cantos que é assim. Eu queria que a igreja fosse assim. Faz você, irmão. Eu queria que a igreja orasse. Vem aqui, fica o dia inteiro orando. Queria que a igreja evangelizasse. Vai para a rua evangelizar. Mas eu queria. A igreja é você. O ID não é para o pastor Edson. O ID é para nós. O ID é para todos. Você quer que a igreja seja uma bênção? Seja você uma bênção. Deus falou para Abraão: seja tu uma bênção. Começa por você. Vamos lá. Ele vai diante de vocês. Olha o versículo. Quem acredita em milagre, diga amém. Sabe que milagre que eu vejo aqui, pastores? Mulher, vê uma novidade e conseguir ficar quieta. Isso é incrível. Eu não estou falando que as mulheres são faladeiras, não. Vocês pensam errado. As mulheres, elas têm habilidade de passar informação. É uma outra conversa. Agora, você fazer a mulher ver uma coisa diferente e não ter coragem de abrir a boca e opinar, é muito estranho isso aí. Mas isso aconteceu. Verso 8 diz: e saindo elas, viu lá. O que elas viram? Sepulcro vazio, pedra revolvida, anjo. Elas viram 3 coisas incríveis: pedra revolvida, anjo e sepulcro vazio. Porque o anjo falou assim: pode vir, dá uma olhada aqui. Ó. Ele não está aí não, pode olhar. Confere aí. Pode olhar. Dá uma voltinha dentro, faz um selfie aí, vai, tira uma foto, ele não está aqui e tal. Pode olhar aí, fica à vontade, pode procurar. Não tem nada aí, está vazio. Então elas vê túmulo vazio, elas vê um ser extraordinário, com roupa extraordinária. Não conseguia decifrar o que elas conseguiam ver, não é? Tem todas essas novidades, saindo elas apressadamente, fugir do sepulcro, porque estava possuídas de temor e assombro, e nada dizia. Ninguém. Silêncio total. Olhavam uma para as outras e diziam assim. Mas o medo dessas mulheres aqui tinha algumas razões. Primeiro, elas diziam assim: quem vai acreditar em nós? Primeira razão, a fala de uma mulher não tinha valor. Não é? Essa importância das mulheres, as mulheres têm que dar glória a Deus por Jesus, porque Jesus que começou a mudar o cenário, e Paulo. Não é? Então quem começou a valorizar as mulheres não é partido A, partido tal, não. Não foi. Agora partido A valoriza as mulheres. Não, quem começou a valorizar as mulheres foi Jesus. Foi Jesus. E Paulo depois ajudou também. Não é? Hoje essa importância que as mulheres têm, que é necessária, eu acho importantíssimo a evidência, a relevância da mulher na obra de Deus, não é? É muito importante, mas na época, outro contexto, o testemunho de uma mulher não tinha valor nenhum. Então elas pensavam assim: quem que vai acreditar em uma mulher? Ainda mais um assunto desse aí, de sepulcro vazio e anjo, não tem como a gente provar. Então, o medo delas é porque elas sabiam que o testemunho delas não seria confiável. E de fato não foi. Vamos continuar. Vai começar a terminar, acho que está terminando o horário ali.
Aí entra Jesus. Sai o anjo, entra Jesus. Verso 8, 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Aí não é mais o anjo que está falando, agora é o próprio Jesus que se apresenta. E partindo, aí o que acontece? Essa aqui já teve coragem. Existem 2 grupos na igreja, os que têm coragem de falar, os que não têm coragem. Os que têm coragem de fazer missões, os que não têm coragem de fazer missões. Os que têm coragem de falar de Jesus, os que não têm coragem. Esse grupo do verso 8 é o grupo que vê, fica espantado, fica com medo, fica quieto. Não tem coragem de falar. Agora, o outro grupo, essa aqui já teve coragem. Porque Jesus se apresentou para ela. Aí no 10, partindo ela, ou seja, ela viu Jesus, já saiu para fazer missões. Já saiu para anunciar. E ela foi falar para quem? Para quem? Para os obreiros. Porque os obreiros não teve coragem de ir no sepulcro. Aí que está. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Aí que está. Cadê os homens que andavam com Jesus? Cadê os discípulos de Jesus? Por mais que essas mulheres aqui estavam investindo errado, indo errado, mas pelo menos foi. E os que nem teve coragem de ir? E outro, não teve coragem de ir, não é? Porque tem gente que não faz, não vai, e quer atrapalhar quem vai, quer atrapalhar quem faz. Então, o verso 10, ela faz. Ela foi, presta atenção, anunciou para quem? Aqueles que tinham estado com ele. Enquanto as mulheres vai no sepulcro, enquanto as mulheres, obrigado pastor, tem visão, sabe onde estão os obreiros do Senhor? Trancado, triste, chorando. Isso aqui é uma vergonha. Porque quem tinha que estar triste e chorando era quem? Quem? As mulheres. Mas não, é os homens. Os discípulos que Jesus ensinou de pé. A Bíblia diz, estavam tristes e chorando. Outra coisa. Se as mulheres gastaram errado, foi errado, esses homens, pior ainda, triste, desnecessariamente, e chorando, desnecessariamente. Eles não tinham que ficar tristes. Eles tinham que estar contando as horas. Hoje é o primeiro dia, amanhã é o segundo dia. Opa, hoje é o terceiro dia. Vai acontecer alguma coisa. Mas, em vez de ficar feliz com o terceiro dia, estava triste e chorando, de forma desnecessária. Aí, olha, a coisa vai piorar aqui. Fica pior. Porque o verso 11 fala assim, ó. Eles não estavam tristes e chorando? Sim ou não? Sim ou não? Verso 11. Ouvindo eles que Jesus vivia, eles estavam tristes por causa do quê? Porque Jesus tinha. Aí chega a notícia, Jesus está vivo. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela. E aí? Irmão, dá vontade de bater nos obreiros desses. Porque é um absurdo, isso aqui é um absurdo. Absurdo. Aí entra aquilo que eu disse, o testemunho de uma mulher não é verídico. Tudo bem. Vamos pensar na cultura da época, a mulher não sabe o que fala, não é confiável, tá. Vamos dar razão para eles. Só que é o seguinte, não era um gatilho para eles falar assim, puxa vida, lembramos. O que essas mulheres estão dizendo aí, não pode ser da cabeça delas.
Ele falou isso aí para nós. Mas a incredulidade foi bem maior. Eles preferiram acreditar na cultura que as mulheres não eram confiáveis do que no anúncio da ressurreição de Cristo. Então eles não creram. Aí o verso 12. E depois se manifestou de outra forma a dois deles. Aqui Jesus se manifestou para aqueles dois rapazes lá do caminho de Emaús. É um outro contexto. Então, Jesus se apresentou para Maria Madalena, elas foram lá, falou para os discípulos. Nesse intervalo, Jesus se apresenta aos dois rapazes do caminho de Emaús. Aí, o que Jesus faz? Jesus vai lá nos discípulos. Verso 13. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda creram. As mulheres falou, não creram. Vindo estes falou, não creram. Até, finalmente, aparece o próprio Jesus. Verso 14, fala assim. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Jesus esperou os 11 estar reunidos. Como Jesus dissesse assim, eu vou chegar nessa reunião de obreiro hoje e vou pegar esses obreiros. Jesus ficou muito bravo aqui. Se você vê um dia seu pastor bravo, não se preocupa não, porque Jesus também ficava bravo. Jesus ficou bravo aqui e disse assim, jogou no rosto deles duas coisas Jesus falou contra eles. Incredulidade, dureza de coração. A Bíblia só fala isso. Mas você imagina qual foi o discurso de Jesus sobre isso? Qual que é o tópico da mensagem da reunião de obreiro de Jesus aqui? Vou pregar sobre incredulidade e dureza de coração. Vai ser fácil essa mensagem? Vai ser fácil esse discurso? Então, no mínimo aqui, Jesus falou muita coisa para eles. Jesus chamou eles de tudo quanto é nome, de frouxo, de desocupado, de pessoas descomprometidas com a verdade. Aonde já se viu, 3 anos eu investi. Vocês vão a FAESP comigo de 3 anos. Vocês fez um curso comigo de 3 anos, um intensivo de 3 anos. 3 anos eu me ensinando vocês. De perto. Eu abri particularidade para vocês. Eu disse de onde vim, para onde eu ia. Eu me revelei de várias formas para vocês. Se for, olha, os incrédulos, olha que coisa interessante. O sistema que matou Jesus acreditou mais na ressurreição de Jesus do que os discípulos. Porque se colocou uma pedra lá, por que foi aquela pedra? Medo. Vamos pôr uma pedra aí, porque tem uma conversa aí que ele vai ressuscitar. Eles se prepararam. Eles foram mais cautelosos. Agora, os obreiros de Jesus, os discípulos de Jesus, ficou trancado chorando, e mesmo depois de ouvir que ele estava vivo, eles não acreditaram. Pensa nos homens ruins, incrédulos. Jesus falou, vocês são incrédulos. O que vocês faziam com uma equipe dessa, pastor? Hein? Dá vontade de mandar embora a equipe, sim? Não, troca de congregação. Troca de cargo, tira. Manda embora, põe outros. Jesus poderia ter feito isto. Mas aí que entra a beleza de Jesus. Eu não vou falar a visão de Jesus, porque isso é coisa lá para o setor, nas quarta-feiras. Mas a beleza de Jesus. Por que beleza de Jesus? Porque Jesus poderia muito bem ter dispensado esses homens. Jesus poderia muito bem dizer assim, olha, chega, vocês me decepcionaram. Porque, escute bem, quando monta esse cenário na sua mente, imagina você na sala com seu chefe, e ele chamando a sua atenção.
e provando que você está errado. Você abaixa a cabeça e fica esperando o quê? Ser mandado embora. Não é? Você é substituído, você é trocado, você é expulso, você é excluído, alguma coisa vai acontecer comigo. Aqui. Cabeça baixa. Me parece, quando eu leio esse texto, parece que eu vejo Jesus falando assim para eles. Mas tem uma coisa. Esse mais tem uma coisa, irmão, é a hora mais difícil para quem fez uma coisa errada. A hora mais difícil. Eu não sei se você, quando era criança, você lembra disso? Quando a mãe chamava a gente, depois de uma bagunça, e a mãe falava um monte de coisa. E daqui a pouco a mãe falava assim, e tem mais uma. Aí pega, quando o pai fala assim, tem mais uma coisa. Porque o mais importante você deixa por último. Tudo que é importante, você fala no final. É uma mensagem. O pessoal que é pregador aí, tal, monta a mensagem, tal, esboço, introdução, não sei o que, tal. No final é o quê? A aplicação. Quem é pregador sabe disso. É a aplicação, é a coroa da mensagem. O importante você deixa para o final, a tal da cereja do bolo, que os pregadores, eu não sou pregador, sou pastor, que os pregadores falam aí, tal. Então, a cereja do bolo, tal, aquela coisa tudo, o mais importante, nas apresentações, apresenta todo mundo, por último, apresenta quem? Aquele que se julga ser o mais importante. Né? Por isso que a mulher foi feita por último, porque é mais importante. Então, e assim vai. Então, o mais importante sempre é o final, o congresso. O melhor pregador é o último dia. Encerramento do congresso. Tá? Os mais ou menos vêm no meio, vêm no começo. Pega de manhã, pega de tarde e tal. Agora, é assim que funciona? O mais importante é ver no encerramento. Não, esse aqui dá certo para 2:30 da tarde. Está todo mundo dormindo e tal. Não, isso aqui tem que ser de noite e tal. Encerramento do congresso. Então, é aquela coisa nossa. Então, é normal aquilo que é por último ter o nome de mais importante. Isso é normal. Então, missões é tão importante que Jesus deixou para falar por último. É quando você vai viajar, alguém vai ficar na sua casa. O mais importante você falou, ó, no final, na saída, dentro do carro, você baixa o carro, você manda um zap, ó, não esqueça disso. Porque para você é importante aquilo. Então Jesus estava para ir embora. Então ele falou, o mais importante eu vou deixar por último. Missões é importante. Evangelização é importante, não é coisa do homem. Evangelizar é uma coisa necessária da igreja, é a vida da igreja. Então, por último, Jesus tem mais uma coisa. Aí os discípulos levantam a cabeça e falam assim, agora vem a espada. Agora nós vamos passar no departamento pessoal e assinar o aviso. Nem aviso vai ter, vai ser mandado embora direto. Jesus diz assim, eu disse-lhes, ide. Oxe, não vamos ser mandados embora? Não. A missão mais nobre é agora. É como Jesus dissesse assim, eu não perdi tempo com vocês. Eu não gastei 3 anos com vocês à toa. Eu não vou jogar o projeto no lixo. Eu não vou jogar o projeto fora. A obra vai continuar. Oh, glória! E eu vou promover vocês. Se alguém está pensando que vai ser dispensado, vai ser jogado fora, porque o evangelho não joga ninguém fora. A Bíblia diz, ide por todo mundo. Oh, glória a Deus. Para quem pensava que ia parar, Deus deu o mundo para evangelizar. Se você está pensando que é hora de parar, Deus está dizendo para você, é hora de levantar, porque muito comprido é o caminho e é a jornada.
Se você está pensando em desistir, Deus está mandando você se levantar hoje. Se você está pensando em jogar fora o projeto, Deus está dizendo: o projeto vai continuar. Só que tem regras o projeto. É para ir, não é para ficar conversando não. Jogando conversa fora não. Para pregar. Porque a maior arma da evangelização é a pregação. Não tem arma maior do que essa. Por mais que tem outros recursos que se pode evangelizar, mas a maior arma da evangelização é a pregação. Não tem outra. Por mais simples que seja a pregação, mas tem que ser a pregação. Então Jesus diz: vocês vão pregar. Não é para ficar contando historinha, é para pregar. Não é para ficar jogando conversa fora, é para pregar. Ide e pregai. O quê? Não é o que você quer. Não é o que você acha. Não, estou arrepiado para falar. Não, não é arrepio. É o evangelho. Estão trocando o evangelho por arrepios. Estou sentindo, e não está sentindo nada. Está arrepiando nada, é só para arrepiar o povo. É tudo conversa fiada, uma boa parte disso. E cadê a essência do evangelho? Cadê a pregação do evangelho? Então pregar não é o que está na cabeça do pregador, é o evangelho. Não é pregar o que eu penso, o que eu acho, o que eu imagino, não. Jesus falou: vocês vão pregar o evangelho. E não é para ter preconceito. Evangelho não pode ter preconceito. Não é para ter preconceito. Não é para ter rejeição com ninguém. É para pregar o evangelho a toda criatura. Ah, vou pregar só para rico. Não, o evangelho não tem isso. Evangelho não tem isso. Todos precisam do evangelho. Todos precisam de ouvir o evangelho a toda criatura. Aí a escolha vai ser deles. Se eles crer, você fez a sua parte. Se eles crerem, for batizado, será salvo. Não vou entrar nesse contexto aqui, porque não dá tempo de fechar. Para fechar a mensagem, digo comigo assim: quem faz missões? Quem faz missões? Não, vamos melhorar isso aqui. Diga comigo assim: o pacote do ID. Se você vai, você não vai sozinho. Tem umas coisas que vai junto com você. Não é você que vai junto com as coisas. É as coisas que vai junto com você. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um negócio muito importante chamado seguidores. Quem tem Instagram aqui? Se você não me segue, segue lá. Então, tudo bem. Então, Instagram, essa turma aí que é mais envolvida com esse negócio aí, dá muita importância a duas coisas. Quantidade de seguidores, é isso? Isso é mais os adolescentes que sabem, né? Os jovens. Os obreiros aqui também são tudo intelectual, deve saber também. Mas essa nova geração, nós não é muito disso, né, pastor? Não, mas essa turma aí é. Mas agora a gente tem que entrar um pouquinho também para não ficar para trás. Mas essa turma nova é a turma do história e tal, né? Uma vez meus filhos, negócio do aniversário e tal. Acho que eu postei uma foto da minha filha, ela fez aniversário, alguma coisa assim. Aí depois eu falei para ela assim: mas eu postei uma foto para você nem ligou. Ela falou assim: pai, postou aonde? No Facebook. Facebook? Ué, no Facebook? Não, pai, é Store. Eu falei: ah, é Store. Então, essa meninada, cada dia é uma coisa nova. Né? Ah, então você só vê isso, é só Store, pai, a gente nem olha mais esse negócio aí. Eu falei: ah, estou entendendo. Então, é a geração do Store, é a geração da evolução. Legal, isso é importante, necessário, até para a evangelização. Só que dizem aí que para o Instagram é importante a quantidade e quem te segue. Não é só a quantidade, é quem. Ó, fulano está seguindo fulano. Não é assim que funciona? Pessoal, é assim que funciona. Agora, o Instagram de Jesus é diferente.
Quem inventou o Instagram foi Jesus. Jesus já estava na frente do Instagram fazia tempo. Ele disse o seguinte: eu vou lançar um Instagram chamado ID. E vocês vão ter alguns seguidores. Estes sinais. Só que vocês não vão ter pessoas que vão te seguir. Vocês vão ter sinais. Se pessoa que nos segue nos faz ser importante, imagina os sinais de seguir. Então, quem faz o ID de Jesus, ele ganha sinais que o segue. E só vou ler para não vou interpretar isso aqui por causa do tempo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você vai sair daqui seguido por esses sinais hoje. Eu profetizo que esses sinais vão te seguir a partir de hoje. Que sinais que vão me seguir, pastor? Olha aqui. Primeira coisa, a autoridade do meu nome. Não dá para fazer missões sem autoridade do meu nome. Se vocês não tiverem autoridade do meu nome, vocês vão ser discursos vazios. Mas com a autoridade do meu nome, vocês não vão ter poder só no mundo dos homens. Vocês vão ter poder no mundo espiritual. Aonde chega um crente cheio do nome de Jesus, o diabo tem que sair de perto. Os demônios são expulsos, porque o nome de Jesus está sobre a sua vida. Quem quer receber essa autoridade, você pode levantar as mãos para o céu e dar o seu melhor glória a Deus esta noite, no nome de Jesus. Os demônios serão expulsos. E termino dizendo: você vai vencer dois tipos de coisa. Pegarão nas serpentes. Ou seja, Deus te dá habilidade de fazer missões, é ter habilidade de lidar com coisas perigosas. Por isso que é pegarão. Ou seja, você vai dominar. Deus, de repente, não vai tirar serpentes do seu caminho, mas vai te dar habilidade para você pegar nelas. Habilidade para você conviver com cobras. Habilidade para você viver com pessoas falsas, mentirosas. Pessoas que dizem que está com você, mas não está, e você sabe disso. Mas não precisa de matar a cobra, não. Vai tendo habilidade, vai convivendo com ela. Porque o problema da cobra é você não saber onde ela está. Entendeu? Porque ela te pega, você sabendo onde ela está, está tranquilo. Então vai tendo habilidade. A cobra está aqui, mas você está tendo habilidade. Você sabe onde ela está, você sabe onde ela andou, você sabe onde ela está. Deus vai te dar habilidade. E com essa habilidade a serpente não te pega. Porque quando ela vir te pegar, você está protegido por Deus. A habilidade para lidar com serpentes. A habilidade para lidar com coisas perigosas. Isso é coisas visíveis. Mas tem outra habilidade. Pegarão nas serpentes. Mas e se alguém armar para você? Porque o bebê, coisa mortífera, não é você pegar um veneno para provar. Não. É você estar na mesa, você sai para ir no banheiro, e aquele amigo coloca um negocinho aqui dentro para você, e você bebe. Evandro, você não pôs nada aqui dentro, não, Evandro? Aí você bebe. Entendeu? O que é isso? Aquelas pessoas que estão na mesa com você, mas está armando. Está fingindo que está aconselhando, mas está colhendo para armar. Está fuçando a sua rede social para armar. Entendeu? Está se aproximando para armar. São coisas mortíferas. Aí quando eles armam, eles sentam e ficam esperando assim. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Aí
Aí Jesus diz assim: não, não. Não lhe fará dano algum. Vão ficar esperando a sua queda, mas não vai dar certo. Vão ficar esperando dar errado, mas não vai dar certo. Vão ficar esperando a sua morte, mas não vai dar certo. Eu estou profetizando a palavra aqui. Vão ficar esperando a falência, mas não vai dar certo. Vão ficar esperando você desistir, mas não vai dar certo. Não lhe fará dano algum. Levante a mão para receber essa palavra. Não lhe fará dano algum. Pode fazer a obra de Deus com tranquilidade. Pode fazer missões em paz. Pode fazer missões tranquilo, porque Deus está cuidando das coisas mortíferas. Deus está tirando os venenos. Deus está colocando vida aonde alguém está querendo colocar morte. Tem vida de Deus. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quem está sentindo a presença dele aí? Eu sinto ele aqui renovando. Eu sinto ele aqui. Oh, glória a Deus. Não lhe fará dano algum. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem mais uma coisa. Deus usará as suas mãos. Colocarão as mãos. Oh, glória a Deus. Eu sinto que Jesus vai levantar Pedro aqui hoje. Eu sinto que Jesus vai curar a enfermidade aqui hoje. A palavra já está fazendo uma revolução no coração de muita gente aqui. Deus já está te esclarecendo o caminho e te protegendo. Você vai levantar para se fazer a obra da evangelização, minha obra de missões. E Deus vai usar as suas mãos para curar e para abençoar pessoas. Glória a Deus. Diga comigo, a igreja que faz missões. A igreja que faz missões, Jesus anda com ela. Porque eles saíram evangelizando e pregando, e a Bíblia diz assim: e cooperando com eles, o Senhor. Ou seja, aonde eles iam, Jesus entrava junto. Aonde eles entravam para pregar, Jesus entrava junto. Aonde você pisar o seu pé, Jesus vai pisar junto com você. Ó glória! Sozinho você não está. Desprotegido você não está. Desamparado você não está. Abandonado você não está. Porque ele disse o seguinte: eu vou enviar o Consolador para que estejam com ele todos os dias. Todos os dias, todos os dias, Jesus está conosco, Jesus está conosco, Jesus está com a igreja. Oh, glória a Deus. Mão direita para o céu. Eu não sei se tem grupo de louvor aí, alguém que cante se tiver. Mão direita para o céu, assim. Mão direita para o céu. Diga comigo assim: as minhas mãos, mais forte as minhas mãos,
são mãos missionárias. Eu faço missões, ou fora, ou dentro. Mas as minhas mãos, diga bem forte, as minhas mãos não foi feitas para empurrar, para derrubar. As minhas mãos foram feitas para edificar, para curar e para abençoar. Deus vai usar essa mão agora aí para levantar Pedro, para curar pessoas, para levantar pessoas, para repreender enfermidades. Mão direita para o céu assim agora. No 3 você vai tocar em alguém. Você está fazendo a obra missionária aqui dentro. Você vai curar alguém pela autoridade de Jesus. Você vai levantar alguém pela autoridade de Jesus. Você vai repreender o mal pela autoridade de Jesus. A Bíblia diz: colocarão as mãos sobre os enfermos. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Toque nesse irmão que está do seu lado aí agora e ministra uma bênção de Deus na vida dele agora. Ministra, os obreiros façam isto. Aonde tiver enfermidade, seja curado. Aonde houver problema, seja resolvido agora. Receba de Deus agora a autoridade. Receba de Deus agora a unção. Toque. Deixa Deus usar as tuas mãos. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor. Toca nele agora. Toca. Deixa Deus usar as tuas mãos para arrancar essa depressão, para arrancar esse sentimento de morte, para arrancar essa enfermidade, para arrancar essa inferioridade. Deixa Deus usar as tuas mãos. Deixa Deus usar as tuas mãos. Deixa Deus usar as tuas mãos. Glória a Deus. Chore cara, chore calaba. Uribi calaba, chore calaba.